Você já se perguntou o que teria acontecido se o herói mais improvável de Konoha realmente tivesse morrido naquele campo de batalha? E se o Might Guy tivesse deixado o último suspiro dele depois de abrir o 8º portão da morte, quando ele estava enfrentando simplesmente Madara Uchiha, como se fosse um verdadeiro guerreiro da juventude? Hoje, rapaziada, a gente vai mergulhar em um universo alternativo, um mundo onde a bravura e a determinação do Guy se tornam uma lenda, mas também deixa marcas profundas no coração dos ninjas da Vila da Folha. Um mundo sem Might Guy. Então vamos entender o panorama geral desse cenário. No auge da 4ª Grande Guerra Ninja, a esperança da Aliança Ninja estava quase desaparecendo totalmente. O Madara, nesse momento, com Jinchuriki do 10 Caudas, aos olhos de todo mundo parecia invencível. Nem mesmo o Naruto e o Sasuke conseguem conter tamanho poder. E é nesse momento crítico que aparece ele, Might Guy, como se fosse a última fagulha de resistência, de esperança do mundo ninja, sem nenhum dojutsu, sem nenhum ninjutsu, só com a boa e velha força bruta, a coragem que ele carrega dentro dele, e com uma vontade gigante de proteger seus amigos. Nessa hora, ele vai ativando os 8 portões internos, um a um, até chegar ao último, o 8º portão, o portão da morte. E agora, com o corpo em volta de um vapor vermelho e ao mesmo tempo os músculos se despedaçando por dentro, o Guy dá o golpe final dele, o Night Guy, que é um chute tão absurdo de forte que literalmente distorce o espaço ao redor dele e acaba esmagando o Madara com uma explosão de impacto físico. E é aquilo, no universo original, o Naruto chega a tempo de salvar o Guy com o poder do Rikudo Sennin, mas nesse universo alternativo, ele chega tarde demais, e com isso o corpo do Guy já não responde mais. Todas as células dele foram destruídas, aquela energia vital que o Guy exalava desapareceu por completo no clímax da juventude dele, no golpe final, e assim ele morre em pé, queimado como se fosse uma tocha humana, mas com um sorriso tranquilo no rosto. E possivelmente as últimas palavras que ele diria a todos que estavam ali em volta dele seria: a juventude é eterna. E nessa hora todo mundo ia congelar porque o Guy tinha morrido. O Kakashi, amigo dele, cai de joelhos, o Naruto, por exemplo, fica em choque, ele sente o peso da perda. E com tudo isso, o Madara só fica ali observando em silêncio, espantado, porque o homem que feriu ele profundamente era só um ninja, usuário de Taijutsu. Só que ainda assim, ele foi o único ninja que chegou mais próximo de eliminar ele. E o Madara sabia disso. Agora, com essa perda do Guy, isso toma uma proporção absurda entre os companheiros dele. Por exemplo, o Kakashi, que conheceu o Guy desde a infância, sente essa dor mais profunda porque ele era aquele eterno rival que desafiava ele em vários desafios, corrida, treino, até em palavras cruzadas. E esse amigo se foi para sempre. E vem aquele sentimento de culpa no Kakashi, dele pensando que poderia ter impedido essa situação. Mas ele também sabia como era o Guy, e ele sabia que nada que ele dissesse ia fazer o Guy recuar daquele destino. O Lee, por outro lado, ia ficar completamente abalado. Ele ia desmoronar emocionalmente porque o homem que deu um propósito para ele, que acreditou nele quando ninguém mais acreditava, que treinou ele como se fosse o próprio filho, não estava mais ali. E por um tempo, possivelmente o Lee ia se fechar, só que ao mesmo tempo lembrando de tudo que o seu sensei falava. Ele se reergueria e transformaria essa dor em fogo, como um novo objetivo queimando dentro dele. Então o Lee juraria que se o mestre dele deu a vida pela juventude, então ele ia viver por 2 agora. Isso tudo no campo de batalha ainda. Só que nesse momento o cenário da batalha muda. O Madara agora está muito ferido pelo golpe, então ele ia precisar recuar temporariamente para regenerar o corpo dele, ou seja, até o Madara reconhece que o poder bruto do Guy foi, até então, a maior ameaça da vida dele. Pela primeira vez, o Madara, de certa forma, começa a tratar os seus oponentes com um pouco mais de cautela. Ele pode até assim ter tido um flashback do Hashirama, onde esse golpe do Guy fez ele lembrar das lutas que ele teve com o primeiro Hokage, se lembrando mesmo que a força verdadeira não nasce de técnicas, mas da vontade pura. E agora, sem um Guy para distrair o inimigo, tanto o Naruto quanto o Sasuke
começam a acelerar o sincronismo deles. Eles passam a agir com mais seriedade na situação, entendendo que eles não podem desperdiçar o sacrifício feito pelo Guy. E é aquilo, mesmo sem o Guy, a guerra continua. E no fim, o Madara acaba sendo derrotado, com muita dificuldade, só que o sacrifício do Guy também serviu para o desenvolvimento e entendimento emocional, principalmente do Naruto, porque ele viu alguém querido morrer com um sorriso no rosto pela paz, onde ele entende o real peso de carregar o mundo nas costas. E isso faz que ele já não lute apenas pelo que ele acredita acima de tudo, mas também pelo que os outros acreditam antes dele. E com a guerra encerrada, a Kaguya selada e um mundo livre, sem guerra novamente, Konoha volta no mesmo ritmo, só que agora tem uma coisa diferente, o funeral do Guy, que é uma das despedidas assim mais emocionantes da história ninja. Ali não tá só os ninjas da Vila da Folha, mas os Kages das outras vilas também aparecem, porque eles sabem que se não fosse pelo Guy, tudo podia ser diferente. Nessa cerimônia, o Rock Lee, chorando, lê a última carta feita pelo Guy para ele, onde dizia para ele nunca deixar a juventude morrer, para ele queimar mais forte do que ele jamais havia conseguido. E naquele momento, talvez as lágrimas caindo em cima da carta do Rock Lee, o Lee jurasse que nunca abriria o 8º portão. Ele só faria isso se algum dia o mundo ninja precisasse de um novo Might Guy. E aqui segue com o cenário depois da guerra. O Kakashi assume como o 6º Hokage, só que agora ele é um líder mais sério do que antes, por conta da morte do Guy, que transforma ele nesse tipo de líder. E ele vendo tudo que aconteceu com o Guy, ele poderia fazer uma lei Guy, onde ele proíbe qualquer ninja de tentar usar os portões internos sem acompanhamento médico e autorização do próprio Hokage. E esse daqui seria um gesto que o Kakashi faria para impedir que os mais jovens morram antes do tempo. E o mais da hora aqui é que em Konoha ia ser levantada uma estátua para homenagear o herói de guerra Might Guy, e a pose ia ser um soco para cima com aquele sorriso que ele tinha e com a cabeça levantada como um verdadeiro herói. E na plaquinha, saca só, na base da placa lá, da estátua, ia estar escrito Might Guy, o homem que fez um deus sangrar. Mano, ia ser muito épico isso, ia ser uma frase assim, aquela frase aura. E a consequência de tudo isso é o Lee se tornando um dos Jounins mais respeitados da vila, treinando seu próprio filho Metal Lee com os mesmos ensinamentos que ele recebeu do Guy. Então, o Metal Lee cresceria ouvindo as histórias do seu avô espiritual, entre aspas, o homem que lutava só com taijutsu, só com os punhos e a vontade do fogo que queimava na sua alma. E anos depois isso ia ter um impacto na academia também. O Boruto, a Sarada e o Mitsuki, junto com todos os outros futuros ninjas, aprendem mais sobre o Guy na academia. E no começo, pela personalidade do Boruto, né, ele até duvidaria um pouco das histórias de um cara que só lutava com taijutsu, só usava taijutsu e ainda era considerado o homem mais forte. Então, no lado do Boruto, poderia ter alguma coisa assim, só que quando ele e todo mundo ali da academia fosse assistir os registros da guerra e ouvir os relatos, por exemplo, do Naruto, do Kakashi, todo mundo ia entender, e principalmente o Boruto, que aquilo não se tratava de técnica, mas sim de um espírito que faria de tudo para salvar os seus companheiros. Seguindo nessa linha, a Sarada, como estudiosa, ia passar mais tempo estudando o funcionamento dos portões internos, para quem sabe usar algum dia talvez, ou só para entender a força do Guy. O Mitsuki, que já gosta mais de coisas biológicas, ele analisaria a anatomia do Guy para saber como ele conseguia ser assim só com um corpo humano. Então o nome do Guy, queira ou não, ia se espalhar como símbolo de esforço puro. A figura dele no mundo ninja ia transcender a morte, ele se tornaria assim uma lenda, um símbolo de esforço sem atalhos, de um poder nascido da repetição, da disciplina e por fim da superação pessoal. E isso é interessante porque tudo que o Guy representa ia estar em vários ninjas, mesmo ele morto. Por exemplo, na juventude do Metal Lee, ouvindo sobre esse sacrifício do sensei, do seu pai, na visão determinada de um futuro melhor do Rock Lee, nas decisões justas do Kakashi como Hokage, e por fim, no respeito que o Naruto carrega com ele até o fim da vida. E é aquilo, se o Might Guy tivesse morrido usando o 8º portão, ele teria deixado o mundo mais triste, só que ainda mais forte.
No fim, rapaziada, o sacrifício do Guy ia moldar uma nova geração inteira. Aquele espírito que ele tinha, as pessoas iam transmitir de geração em geração, como se fosse um espírito eterno, onde a juventude nunca morre, enquanto tiver alguém para continuar lutando. Mas, e aí, se o Guy tivesse mesmo morrido, você acha que a guerra terminaria da mesma forma? Ou será que o sacrifício dele teria mudado tudo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, também eu quero saber de você. O Guy merece o título de homem mais forte do mundo? E se você gostou desse universo alternativo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui a gente pega a sua teoria favorita e transforma em realidades brabas. E claro, se você tiver mais ideias de si no universo de Naruto ou outros animes, comenta aí que eu vou estar anotando tudo. Até o próximo vídeo. Valeu, gente!